Olá, professoras. Aqui é o professor Daniel e nós iremos nesse vídeo iniciar o nosso terceiro e último encontro da formação robótica educacional na educação infantil, cujo objetivo geral, era promover a capacitação de professores da educação infantil para planejar e implementar práticas pedagógicas com a robótica educacional, promovendo o desenvolvimento do pensamento computacional, da criatividade, da aprendizagem ativa por meio de atividades lúdicas, sejam elas plugadas ou atividades desplugadas, né? Os nossos objetivos específicos, então, apresentar os pressupostos teóricos metodológicos da robótica educacional, as habilidades da BNCC Computação específicas para a educação infantil, mostrar diferentes kits, plataformas e recursos para o desenvolvimento do pensamento computacional e da robótica educacional e estimular, por meio dessas experiências diversas, o planejamento e o desenvolvimento, de atividades como sequências didáticas, envolvendo aí a robótica educacional na educação infantil. Tá? Então, como foi o nosso calendário? Nós tivemos o nosso primeiro encontro presencial no dia 31 de maio, totalizando 3 horas de atividades com o kit Lego Spike Prime, e tivemos também 3 encontros virtuais. Já tivemos, na verdade, 2 encontros virtuais que aconteceram nos dias 2 ou 9 de junho, e o nosso segundo encontro online, que também foi por forma de vídeo, que aconteceu no dia 16 de junho. Então, nós estamos no nosso terceiro encontro online para finalizar as nossas 6 horas, de formação inicial aí em robótica educacional na educação infantil, ok? Bom, quais foram os temas, conteúdos e atividades, então, discutidos nesse percurso, Então, nós fizemos essa apresentação breve do curso de formação, apresentamos a BNCC Computação para a Educação Infantil e desenvolvemos uma prática com o kit Lego no dia 31 de maio. No dia 2, nós aprofundamos um pouquinho nos pressupostos teóricos aí da robótica educacional, do construcionismo e conhecemos uma diversidade de recursos e atividades para se trabalhar com a robótica educacional de forma desplugada. No dia 9, também, nós trabalhamos com o mesmo tema. No dia 16, trabalhamos com os temas pensamento computacional e vimos diferentes recursos para trabalhar com pensamento computacional ou robótica de maneira plugada, Então, conhecemos a plataforma code.org, vimos o aplicativo Rodocodo, o Bluebot, MakeCode para programar a placa microbit e o Scratch Junior. Agora, no nosso último encontro, nós vamos aprofundar um pouquinho, vamos detalhar o funcionamento do aplicativo Scratch Junior. Tá? Então, o objetivo desse encontro é conhecermos um pouco mais de detalhes, esse aplicativo e desenvolvermos uma atividade que foi uma das sugestões de atividades do encontro passado, Então, nós vamos desenvolvê-la aqui em vídeo, apresentando os recursos desse aplicativo, desse software, e mostrando outros recursos que podem apoiar também o nosso trabalho, como materiais de consulta, atividades. Nós vamos também ver alguns outros recursos que podem nos apoiar, podem nos auxiliar na aprendizagem do Scratch Junior, tá bom? Então, esse é são os temas que nós vamos trabalhar no encontro de hoje. Bom, em primeiro lugar, pessoal, retomando aqui a nossa apresentação do aplicativo da última semana, o Scratch Junior ele é um aplicativo gratuito, desenvolvido
para a educação, ok? Então não é uma adaptação, mas sim um aplicativo pensado para o ambiente educacional, tá? E ele introduz conceitos básicos de programação. Ele tem um ambiente de produção, né, de atividades ali, de animações, de games, né, um ambiente com uma interface gráfica bastante simples e intuitiva, tá? Permitindo, né, que as crianças consigam de forma interativa construir suas histórias, animações e até jogos, né? Organizando as ideias e as ações dos personagens e dos cenários de maneira visual, né? Então, os comandos eles são realizados em blocos que se encaixam como se fossem peças de um quebra-cabeças. Então, nós organizamos os códigos, os blocos, né, os comandos visuais para dar ações, né, aos nossos atores, ok? Então, como a ideia é resolver um problema ou criar, né, uma história, uma narrativa, então eu preciso encadear esses blocos, esses comandos de uma maneira lógica, de forma que eu promovo então o desenvolvimento do pensamento computacional, da criatividade, né, e da expressão narrativa das crianças, tá? Então é adaptado ao público da educação infantil, ok? Não exige habilidades de leitura, então ele pode ser aprendido e desenvolvido a partir dos comandos visuais, né? Então ele é excelente para trabalhar com essa temática, né? Para o desenvolvimento dessas habilidades, como criatividade, expressão da narrativa, né? Criação de histórias interativas e aí envolvendo conteúdos e assuntos de diferentes áreas, né, do conhecimento. Bom, o Scratch Junior, para conhecer um pouco mais sobre o projeto, né, a gente pode acessar a página principal do projeto do Scratch Junior, que é o scratchjunior.org, e conhecer um pouquinho mais, né, sobre o seu desenvolvimento. Entrando lá no Scratch Junior, na primeira página, a gente já tem um texto que aparece, um texto inicial que aparece na primeira página do site, já com alguns links para download. Então eu consigo instalar, né, baixar e instalar o Scratch Junior, né, em diferentes dispositivos. A gente tem uma versão para Apple, temos uma versão para Android, né, que vai funcionar tanto em smartphone quanto em tablets, em Chromebooks, como também eu posso acessar e utilizar o Scratch de forma online, tá? Se eu não quiser ou não puder instalar, ele funciona diretamente no navegador de internet, tá bom? Bom, também na página do Scratch Junior, a gente encontra diferentes recursos e atividades sugeridas, né? Então a gente consegue conhecer um pouquinho mais de como funciona a ferramenta, estudando, por exemplo, as atividades sugeridas que tem no site da plataforma, né? Então a gente pode realizar essas atividades na íntegra, né? Ou até realizar adaptações para trabalhar com as nossas turmas e criar. O que é mais interessante dessa ferramenta é que ela não é um jogo, né? Ela não possui fases. É uma plataforma de desenvolvimento, de programação. Então é bastante aberta, de forma que a gente pode programar com bastante criatividade, né? Colocando a nossa imaginação para funcionar, né? Estimulando aí também a imaginação das crianças. Então, essa é a principal característica do Scratch Junior, né? E principal diferença em relação a outros aplicativos que desenvolvem um pensamento computacional, porque ele é muito flexível, né? De aprendizagem aberta, né? Como nós dizemos. Bom, outro detalhe importante que a gente vai ver lá na página do Scratch Junior é que ele foi desenvolvido pensando, né, no desenvolvimento do pensamento computacional para crianças entre 5 e 7 anos, né? Então,
Para crianças mais novas, a gente precisa fazer algumas adaptações e nem tudo, né, a gente vai conseguir trabalhar com crianças mais novas, né, dentro do Scratch Junior, por conta da quantidade de ferramentas, de objetos, né? Então, aí a gente precisa utilizar outros recursos como o Bluebot, que nós já vimos, né? O Bluebot, o Rodocodo, recursos que são um pouco mais simples, até mesmo o code.org, né? Dá para a gente trabalhar com crianças a partir de 3 anos. O Scratch Junior, né, foi desenvolvido pensando nessa faixa etária, crianças entre 5 e 7 anos. Outro link, pessoal, que eu coloquei aqui embaixo para vocês é o da comunidade Scratch Brasil, que também divulga, né, e compartilha diversos recursos, tutoriais, ideias de atividades, né? Então a gente encontra ideias de atividades e recursos tanto na página oficial do Scratch, tá? Que está em inglês, mas dá para traduzir para português, ok? Como também na comunidade Scratch Brasil, a gente também acha muita coisa bacana, tá bom? Nos canais do YouTube dessas duas comunidades, né, tanto do projeto oficial quanto do Scratch Brasil, a gente também acha uma série de tutoriais e ideias que podem inspirar o nosso trabalho, tá bom? Bom, então vamos conhecer agora, né, o ambiente de programação aí, o Scratch Junior. Então vou clicar aqui no link para a gente entrar na página do Scratch Junior. Ah, sim. Aqui, ó, eu tenho a página, como eu havia mencionado, né? Essa aqui é a página principal do projeto Scratch Junior, onde a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e também clicando em ensinar, a gente acessa as atividades, né, as sugestões de atividades, tá bom? Aqui a página do Scratch Brasil, tá? E agora sim, aqui nós temos, ó, o Scratch Junior for Web, ok? Então eu estou acessando aqui o ambiente de programação Scratch Junior diretamente no meu navegador no Google Chrome, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente inicia o trabalho em um software, né, em um programa, primeiro a gente precisa conhecer os recursos. O que ele oferece de recursos, né? E depois sim a gente começa a trabalhar com o desenvolvimento de projetos, certo? Então eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês os principais recursos do ambiente de trabalho Scratch Junior e depois a gente vai desenvolver uma animação, tá? A ideia é um mini curso mesmo, entre 40 minutos e 1 hora, a gente aprender assim os fundamentos do Scratch Junior para começar a brincar, começar a desenvolver, tá? Tudo que eu falar aqui, ou praticamente tudo, também vocês vão poder conferir nesse mini tutorial aqui do Scratch Junior, que apresenta, ó, cada uma das ferramentas tela por tela, tá? Do ambiente de programação Scratch Junior. Então, observa que tem uma bolinha numerada, né? Em diferentes lugares da tela, tem várias bolinhas numeradas com uma breve descrição do que significa cada uma delas, tá bom? Então, de uma maneira dinâmica, eu vou mostrar isso para vocês já dentro do próprio software, né? Mas esse material aqui, ele vai ficar como consulta para vocês, tá bom? Estou disponibilizando na pasta do curso de formação, o link também, eu sempre envio, né, o link para Simone e ela compartilha com vocês no grupo da escola, tá? Então esse tutorial aqui, vocês também terão acesso para consultar, tirar dúvidas de vocês sobre o funcionamento do Scratch Junior. Ele é um tutorial bem simples, mas bastante completo, que dá para a gente tirar dúvidas aí de uma maneira rápida, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos conhecer agora o Scratch Junior, esse ambiente. Bom, quando a gente olha aqui para a parte de cima, a gente já identifica alguns botões, né, grandes, algumas ferramentas.
tá? Aqui no início nós temos o carregar, que é para abrir algum arquivo que eu já salvei no computador. Então, de repente, eu já iniciei o desenvolvimento de algum projeto, salvei, mas não terminei. Então, eu posso carregar do computador, né, para o Scratch Junior para eu continuar o desenvolvimento do programa, tá bom? Eu posso salvar, né, pela primeira vez ou salvar a segunda vez, enfim, as atualizações que eu estou realizando, tá? E eu tenho um outro link aqui que vai me levar para mini tutoriais do próprio Scratch Junior. Então, ao clicar em Coding Cards, a gente é levado, né, para mini tutoriais, ok? Vou clicar aqui só para ilustrar. Ele abre, ó, uma outra página, tá? E aqui nós temos mini tutoriais para aprender os recursos do Scratch e também se inspirar, né? São pequenas animações, tá vendo? Jogos, para a gente poder se inspirar nessa ferramenta, tá bom? Então, recomendo também explorar aqui os cartões de codificação Scratch Junior para aprender um pouquinho outros recursos além dos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Bom, beleza. Como é que funciona, né, pessoal, o Scratch Junior? O Scratch Junior funciona da seguinte forma. Nós temos um palco, que é essa área branca central que vocês estão vendo na tela, ok? Temos um palco. E nesse palco a gente pode incluir atores, tá? Então, quando a gente abre o programa, ele já começa com um primeiro ator, que é o Tic, ok? Ele sempre vai abrir aí com o tique, com esse ator, tá? E o que eu posso fazer? Eu posso, ó, mover esse ator no palco, colocar, né, esse ator em diferentes posições, exatamente onde eu quiser que ele inicie, ok? Posso deixá-lo em qualquer lugar desse palco, tá? Eu posso também, pessoal, acrescentar outros atores. Eu não preciso ter um ator só. Tá vendo que eu tenho um botão mais aqui? Clicando em mais, ó, ele abre para mim uma galeria com diversos personagens, com diversos atores, né, que já foram desenhados e incluídos dentro do Scratch Junior. Então, eu posso acrescentar outro objeto, tá? E ó, tudo isso são atores, sejam personagens, né, pessoas, bichos, ou mesmo plantas, roupas, frutas, tudo é chamado de ator, tá? Ou caractere, né? Personagem, todos esses nomes, né, eu posso me referir a esses objetos que eu vou programar, que eu vou incluir no palco e programar, tá? Eu vou escolher aqui, ó, o astronauta, tá bom? Então eu posso ou clicar duas vezes ou clicar uma vez só e depois clicar de novo, ó, e ele inclui o personagem que eu quero, nesse caso o astronauta, tá bom? Eu quero o astronauta, mas eu não quero o tique. Eu quero tirar o tique. Então, o que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo do mouse seguro e depois clico no X. E aí ele exclui o que eu não quero, tá bom? Então, eu incluir aqui, ó, o meu personagem principal, o astronauta. Eu coloquei aqui o astronauta no centro do palco. Perfeito? Se eu quiser uma localização, né, um posicionamento mais específico desse astronauta, o que eu posso fazer? Aqui em cima do palco, ó, eu tenho um botão que lembra uma malha quadriculada, e é exatamente isso que ele é, ó, onde eu estou passando com o mouse em cima aqui. Quando eu clico, ó, em cima desse botão, ele mostra justamente para mim uma malha quadriculada, que facilita, ó, o posicionamento, né? Se eu quiser um posicionamento mais específico do meu astronauta no palco, eu posso movimentá-lo com o apoio, né, dessa malha quadriculada, tá?
ok? Então vou deixar ele bem aqui, exatamente aqui onde eu quero no momento, mas eu quero tirar a malha, quero deixar tudo branquinho. O próximo botão que eu tenho aqui, ó, no menu superior, lembra uma fotografia de uma paisagem, né? Quando eu clico aqui, o que eu tenho? Eu vou abrir uma galeria com diversos cenários diferentes, ok? Então eu posso escolher um cenário, né, que se adeque mais aí à minha história, ao que eu quero construir, a minha narrativa, a minha animação. Nesse caso, eu tenho esse cenário aqui, ó. Tá vendo? Um desenho da lua, terra ao fundo. Então vou dar 2 cliques e olha só que bonito. Ele colocou já no palco, né? Ele já encaixa certinho no formato do palco o cenário que a gente escolheu, ok? Então agora eu tenho, ó, o meu personagem astronauta no cenário que eu quero, né? Na lua. Que legal, ok? Então eu tenho, pessoal, ó, um personagem, eu tenho um cenário, tá? Bom, por enquanto, nós vamos deixar apenas um personagem em um cenário para a gente aprender agora como é que a gente dá vida para esse personagem, né? Como é que eu faço para ele poder ganhar vida, ganhar movimento, ok? Sons, trabalhar com a forma, enfim, como é que eu posso dar vida, né, para ele aqui dentro do Scratch Junior. Bom, se vocês observarem, além desse menu superior, nós temos também, ó, um menu inferior com vários botões aqui, ó, com vários comandos, com vários blocos, tá? E é aqui, pessoal, que a magia acontece, né? Olha só, nós temos o astronauta aqui selecionado, né? E se eu rolar o mouse para baixo, ó, eu vou ver que eu tenho uma área em branco aqui. Essa área é o ambiente de programação do personagem, ok? Então, todos os comandos que eu colocar aqui, eles vão dar vida, né, para o personagem que está aparecendo aqui do lado esquerdo, que nesse caso é o astronauta, tá? Então, vamos fazer um teste? Bom, observa o seguinte, ó, eu tenho blocos com diferentes cores aqui do lado esquerdo. Eu tenho amarelo, azul, roxo, verde, laranja e vermelho, né? Quando eu clico nesses blocos diferentes, observe que aparecem opções diferentes para mim, comandos diferentes, né? Então, uma coisa muito legal do Scratch é que ele agrupa os comandos de programação, ele agrupa por categoria, né? E cada categoria é indicada por uma cor. Isso facilita tanto a localização, a classificação, né? Como a associação, né? Do que faz cada uma dessas categorias e cada um desses comandos, né? Então fica muito fácil, fica uma programação visual para as crianças, tá bom? Bom, essa primeira categoria de amarelo são os blocos de início, são os blocos que vão ajudar eu a iniciar um programa, tá? Em azul, eu tenho a categoria com os blocos de movimento. Em roxo, eu tenho a categoria dos blocos de aparência. Em verde, eu tenho a categoria dos blocos de som. Em laranja, eu tenho a categoria dos blocos de controle. E em vermelho, eu tenho a categoria dos blocos de finalização, de fim, tá bom? Então, na animação que nós vamos produzir hoje, a gente vai utilizar blocos dessas diferentes categorias, tá? Nós vamos brincar aqui com blocos das diferentes categorias, ok? Bom, o que eu vou começar? Eu vou começar aqui colocando esse bloco de cá, iniciar na bandeira verde, ok? Então, como é que eu faço? Eu clico em cima do bloco e arrasto para a área de programação e solto. Ó, e ele fica aqui em qualquer lugar da área de programação, tá?
Agora, o que eu vou fazer, né? Para ilustrar. Para ilustrar o que é um programa no Scratch Junior, eu vou vir aqui na categoria Movimento e vou pegar esse bloco aqui, ó, mover para baixo. Tá vendo? Mover para baixo. O que vai acontecer? Vamos interpretar esse programa. Quando a bandeirinha verde for clicada, ele vai mover uma unidade para baixo. Então, vamos fazer o teste. Vou clicar na bandeirinha verde e vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Ó. Quando eu clicar na bandeirinha verde, ó, ele anda uma casinha para baixo. Tá vendo? Beleza. A bandeirinha verde, então, pessoal, no Scratch Junior é como se fosse o start de um jogo, né? O play de um aplicativo de vídeo. Então, funciona dessa forma. Então, é essa informação que eu estou mandando para o Scratch, tá? E aí, se eu quisesse que ele se movesse mais de uma unidade para baixo, como eu faria? Bom, eu posso colocar, né? Ó, encaixar tantos blocos quanto eu quiser aqui. Por exemplo, aqui ele vai andar 4 unidades para baixo. Vamos testar? Andou 4 unidades para baixo, viu só? Muito legal, né? Agora tem outra maneira de se fazer isso, para eu não ficar assim com uma sequência de blocos, né, iguais, repetido durante muito tempo. Eu posso usar um bloco de controle, que é a estrutura, ó, repete. Então, repete 4 vezes o quê? Andar para baixo uma unidade. E vai produzir, olha lá, ó, o mesmo resultado, tá vendo? Exatamente o mesmo resultado. Então, isso é programação, pessoal. É a gente combinar instruções, combinar comandos para realizar uma determinada tarefa da maneira como eu queira, né? Seja para resolver um problema, seja para construir uma história, uma narrativa, tá? Ok? Então, vamos lá. O que eu quero programar com vocês aqui para ilustrar blocos, né, das diferentes categorias, né? Bom, eu vou simular aqui, criar uma animação que é o seguinte: eu quero que o meu astronauta ele saia lá da extremidade, né, da Lua, do horizonte lunar ali, né, e venha andando até chegar mais ou menos aqui no meio, ok? Só que eu quero que ele crie uma ilusão, né? Uma ilusão de perspectiva. Eu quero que ele crie. Então eu quero que o meu astronauta comece pequenininho, como se ele estivesse longe, né? E eu quero que ele termine grande aqui, como se ele estivesse se aproximando de uma câmera, né? Se aproximando da câmera que está filmando a cena, tá bom? Então, eu vou fazer essa animação, tá? Com vocês para ilustrar o uso, né, de blocos de comandos das diferentes categorias, tá bom? Então, eu quero que ele comece daqui, mas que ele comece pequeno, não quero que ele comece grandão assim. Então, o que eu vou fazer, né? Para mexer no tamanho dele, eu vou vir aqui na categoria Aparência, e aqui eu tenho blocos, ó, aumentar, diminuir, repor o tamanho, ok? Então, eu vou diminuir, é o que eu quero fazer, né? Eu quero que ele diminua, né? Ok? E eu vou, ao invés de 2, eu vou colocar 10. Eu quero que ele diminua 10 vezes, tá bom? E depois ele vai aumentando enquanto se desloca, tá? Enquanto se move, ok? Então é isso que eu vou fazer, ok? Mas eu não quero que ele diminua em cena, tá vendo? Ó, aqui, ó, ele foi diminuindo em cena. Eu não quero que ele faça isso, porque eu quero que ele comece pequeno, tá? Então, o que eu quero que ele faça? Primeira coisa, ó, eu quero que ele esconda o personagem,
tá? Não quero que o personagem apareça diminuindo, eu quero que ele já apareça pequeno. Então, quando o programa iniciar, eu quero que ele esconda o personagem, eu quero que ele diminua, tá? E depois sim que ele mostre o personagem na tela, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Ok. Tá mostrando ele lá no lugar dele, né? Muito bem. Ok. E agora, como eu falei com vocês, né? Eu quero que ele vá aumentando gradativamente de tamanho, como se estivesse se aproximando da câmera, correto? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando o comando, ao invés, né, do comando diminuir, utilizando o comando aumentar. Só que eu quero que ele faça isso gradativamente, né? Pausadamente. Então eu vou usar a seguinte estrutura, ó. Na categoria laranjinha, controle, eu vou usar o bloco de repetição, vou colocar o comando para aumentar de tamanho 2 vezes, tá? E esperar, ok? Esperar por 1 segundo e eu quero que ele faça isso 5 vezes, né? E aí eu vou ver se ele está voltando, né? Retomando aí ao tamanho original. Vamos testar agora. Vamos ver o que vai acontecer. Isto, muito bem. Então, ó, apareceu lá, ó, muito legal. E aumentou, tá vendo? Só que eu tô achando que ele tá vindo muito rápido. Então, como é que eu faço para ele caminhar mais devagar? Né? Para ele caminhar mais devagar, eu posso aumentar o tempo aqui. Ao invés de 1 segundo, eu vou colocar 2 segundos. Vou testar novamente. Isso, agora sim ele está vindo, né, numa velocidade um pouquinho melhor. Eu poderia também diminuir, caso eu quisesse também, né, deixar ainda mais lento. Mas aqui para mim tá bom. E agora o que eu quero que o meu astronauta faça, pessoal? Eu quero que o meu astronauta ele diga uma mensagem, tá? Eu quero que ele fale uma mensagem assim que ele chegar no final, né, de frente para a câmera. Então, onde eu vou aqui para ele falar uma mensagem? Aqui no bloco, na categoria Aparência, né? Na categoria Aparência, eu vou selecionar o comando, ó, dizer, e eu vou colocar aqui no final. Eu quero que ele diga: Olá, Semei Nilda Vanetti, tá? É o que eu quero que ele diga no final. Vamos testar agora? Então, o que ele precisa fazer, né? Iniciar a caminhada e no final dizer olá. Vamos testar. Opa, muito legal. Olá, Olá, Semei Nilda Vanetti. Muito bem. Agora, eu quero que toque também um efeito sonoro quando essa mensagem aparecer. Então, aqui na categoria som, né, eu vou puxar o bloco pop e ele vai fazer uma mensagem, né, um efeito sonoro quando essa mensagem for aparecer. Vamos ver, vamos testar. Muito bem, então já temos um efeito sonoro aqui também. Uma outra coisa que a gente pode fazer é gravar o bloco com uma mensagem, ok? Então vamos simular. Vou clicar aqui no microfone e aí eu preciso, ó, clicar aqui no REC e gravar a minha mensagem. Vamos permitir aqui, permitir acessar o site, o microfone. Opa, agora está funcionando, né? Vamos lá. Vamos gravar. Opa, agora está funcionando, né? Ele gravou aqui a primeira mensagem. Vamos gravar de teste.
Agora eu vou gravar uma segunda mensagem. Sejam bem-vindos. Vamos testar. Sejam bem-vindos. Muito bem. Então, essa aqui que eu quero colocar depois da nossa mensagem de texto, tá? E agora vamos testar o nosso programa. Sejam bem-vindos. Muito legal, né? Então, tá vendo? Dá pra gente trabalhar, né, com a gravação de sons, apenas liberando aí o microfone do nosso dispositivo, seja do tablet, do Chromebook, para que as crianças possam gravar e programar os seus próprios sons, seus próprios comandos, tá bom? Então, aqui está mais um exemplo de código, né, de bloco que a gente pode personalizar, pode criar, tá? Outra coisa muito legal que dá para a gente fazer aqui também, é acrescentar aqui o uso da câmera, tá? Que eu vou ilustrar para vocês aqui. Bom, quando a gente olha aqui no canto superior esquerdo, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar, ó, que aí no meu personagem, né, no meu ator principal, eu tenho o símbolo de um pincel. Conseguem notar? Aí no símbolo do pincel, o que a gente consegue fazer? A gente consegue editar, né, o personagem. Então eu vou clicar aqui no pincel, tá? E a gente consegue personalizar o desenho desse personagem, tá? Quando a gente clica ali no pincel, eu consigo desenhar outras coisas, né? Usando, ó, as ferramentas de desenho, como linha, forma, padrão. Consigo excluir, né, o desenho que eu fiz. Consigo duplicar, mudar de cor, uma série de coisas. E uma coisa muito legal que eu consigo fazer também é acrescentar, né, imagens capturadas pela câmera do meu dispositivo. Nesse caso aqui, estou utilizando o computador, estou utilizando o notebook, né? E ao clicar em câmera, eu consigo, ó, selecionar uma área, né, para que seja incluído nessa área a imagem da minha câmera. Então eu vou permitir o uso e olha lá que legal, pessoal. Eu vou conseguir capturar a minha imagem da minha câmera exatamente no capacete do astronauta ali, tá? Então, assim que eu estiver na posição adequada, correta, eu vou clicar ali, ó, na câmerazinha para ele capturar a minha fotografia, tá? Então vou olhar aqui para a câmera e olha lá que legal. Ele colocou, né, a minha imagem, ó, exatamente no capacete do astronauta. E olha que bacana. Eu personalizei também mais uma vez, né, o meu personagem para a minha animação, para a minha história. Sejam bem-vindos. Muito legal, né? Ok, para deixar a minha animação mais legal e a gente aprender também outros recursos aqui do Scratch Junior, é o seguinte, o Scratch Junior, ele permite que a gente crie outras cenas também, tá? Então, do lado esquerdo a gente inclui personagens e do lado direito a gente inclui cenas, tá? Então eu vou incluir uma nova página, uma página 2 ou uma cena 2, tá? Então, quando eu incluo uma cena, ele sempre traz o tique, né? Esse personagem não é o que eu quero, não é o tique, tá bom? Então eu vou excluir o tique, tá? E vou fazer o seguinte, ó.
eu vou puxar aqui o meu astronauta lá para a cena 2. Então eu clico, seguro e arrasto, ó, e ele coloca exatamente no mesmo lugar, tá vendo? Ó? Eu quero ele lá no mesmo lugar, tá? Eu só vou fazer o seguinte agora. Eu vou retirar o programa do astronauta da cena 2, tá bom? Vou deixar apenas o programa do astronauta na cena 1 e na cena 2 eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir o mesmo cenário, coloquei aqui, a Lua e a Terra, e eu vou agora incluir outros personagens que vão atuar, né, se movimentar na cena 2, tá bom? Então, na cena 2, o que eu quero colocar aí? Na cena 2, eu vou colocar uma estrela cadente, ok? Então, vou colocar aqui uma estrela cadente, bem lá em cima, tá? E eu vou programar essa estrela para se movimentar. Então, vou vir na categoria movimento. Eu quero que ela se mova para o lado, né? Quando o programa iniciar. E eu quero que ela se mova para sempre, tá? Eu quero que ela se mova para sempre, que é esse bloquinho aqui, vermelho, ó, repetir para sempre, ok? Então vamos testar e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, que legal. Então ela vai ficar se movendo para sempre, tá bom? E vou incluir, ó, aqui no canto esquerdo mais outro personagem. Eu vou incluir uma estrela, essa primeira aqui, ó. Eu vou colocar uma estrela, tá? E ela apareceu aqui no meio. Vou clicar e arrastá-la aqui para o cantinho, tá bom? E o que eu quero que essa estrela faça? Eu quero que ela brilhe, tá? Então vou deixar ela bem aqui e eu quero simular o brilho, né? Ó, observa, ó, que ela está sem nenhum programa aqui embaixo, certo? Ó, a estrela cadente tem o seu programa, mas a estrela não tem nenhum programa. Eu vou criar a animação da estrela agora. Então eu coloco o bloco no início, vou colocar aqui um bloco também de... não é esse bloco aqui, eu vou colocar o de aparência. O que eu quero que aconteça, né? Para simular o brilho, eu quero que ela aumente, quero que espere 1 segundo e quero que ela diminua. Mas eu quero que ela faça isso para sempre. Vamos ver? Olha lá, que legal. Então, está simulando o brilho da estrela, né? Uma maneira muito legal, tá? A gente poderia acrescentar outras estrelas também, né? Não só uma, mas duplicar, colocar outras estrelas, enfim, ok? Agora vamos voltar lá para a cena 1, né? E aqui no final da cena 1, pessoal, ó, aqui no final, depois da mensagem de boas-vindas, eu vou colocar esse bloco aqui, que é ir para a cena 2, para a página 2. Sejam bem-vindos! Muito legal, né? Então, a minha animação super simples, ela ficou dessa maneira. Então, o astronauta, ele começa caminhando, né? E dá uma mensagem de boas-vindas e depois a gente vê a animação da estrela cadente e da estrela brilhando. Vamos ver novamente? Sejam bem-vindos! Muito bem, pessoal. Então, nesse tutorial,
mostrei para vocês os blocos de todas as categorias. Nós usamos todas as categorias e vários blocos delas, né? Então, usamos blocos início, movimento, usamos blocos de aparência, som, controle e blocos de finalização. Mostrei para vocês, né, como a gente pode selecionar os personagens e cada personagem, cada ator, né, tem a sua própria área de programação, tá? Mostrei para vocês também como a gente incluir, né, páginas diferentes ou cenas diferentes da nossa animação, onde encontrar, né, o cenário, enfim. Também dá para a gente fazer o seguinte, pessoal, posso escrever. Se eu quiser escrever alguma coisa, eu posso escrever, por exemplo, aqui, ó, aula 1, né? E aí eu coloco esse aula 1 aonde eu quiser aqui no meu cenário, tá? Então observa que o Scratch Junior ele é muito flexível, né? Não tinha nenhuma pergunta, nenhum problema. Eu fui mostrando o programa para vocês e construindo aqui uma animação, né? Com base em uma ideia, numa inspiração aqui envolvendo o tema astronomia, ok? Então isso poderia ser realizado com diversos outros temas para articular, né, integrar aí com projetos e atividades com temáticas diferentes que a gente esteja desenvolvendo com a nossa turma ou até mesmo, né, de maneira interdisciplinar aí na escola, no CEMEI, tá bom? Bom, ilustrei para vocês então o desenvolvimento dessa atividade aqui, Missão no Espaço, que tinha como objetivo, né, trabalhar a imaginação, orientação espacial e sequência lógica. Tá bom? Uma descrição bem enxuta, bem curtinha. A criança programa o astronauta para se apresentar e se movimentar na Lua. Quais foram os blocos usados? Início, mover, som, mudar de cenário, repetir e outros blocos também que eu fui acrescentando no final, tá? Bom, e aí nós trabalhamos com essas três habilidades aqui da BNCC Computação. Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos, expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada, criar e representar algoritmos para resolver problemas. Qual é a tarefa prática de hoje, né? Vocês vão elaborar o enunciado de uma animação com Scratch Junior, utilizando alguns dos recursos apresentados nessa aula, nessa formação, tá? Então, ao acessar o link do formulário, vocês vão preencher, tá? Com o nome da atividade, o objetivo geral, uma breve descrição e algum comentário, tá bom? De uma animação descrevendo ali, né, comentando quais temas poderiam ser desenvolvidos dentro do escopo, dentro da aula, né, de projeto com animação usando o Scratch Junior, tá bom? Quaisquer dúvidas, estou à disposição, tá bom? Podem entrar em contato comigo via Simone e a gente pode conversar, tirar as dúvidas aí sobre a atividade, sobre a ferramenta. Fico à disposição, tá bom? Um abraço, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa formação, né, dessa mini formação e que tenha servido para ilustrar, né, o uso de diferentes recursos utilizando pensamento computacional e robótica educacional de forma desplugada e também de forma plugada.
Obrigado pelo convite, um abraço e até uma próxima oportunidade.